Capítulo 2º. Do cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Artigo 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeitos suspensivos será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Inciso 1º. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Inciso 2º. Fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto de execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Inciso 3º. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Inciso 4º. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Parágrafo 1º. No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Parágrafo 2º. A multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Parágrafo 3º. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Parágrafo 4º. A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2º não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Parágrafo 5º. Ao cumprimento provisório de sentença que reconhece a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste capítulo. Artigo 521. A caução prevista no inciso 4º do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que: Inciso 1º. O crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Inciso 2º. O credor demonstrar situação de necessidade. 3º. Pender o agravo do artigo 1042. Inciso 4º. A sentença ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Artigo 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Inciso 1º. Decisão exequenda. Inciso 2º. Certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo. Inciso 3º. Procurações outorgadas pelas partes. Inciso 4º. Decisão de habilitação, se for o caso. Inciso 5º. Facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.